Esse é o Cine Furtacor. Pensamentos livres de qualidade duvidosa sobre filmes, séries e sapatões. Bem, acho que para a gente começar esse diálogo, a gente precisa alinhar algumas expectativas. O ideal seria que não houvesse expectativas. Esse podcast ele nasce de uma vontade de colocar alguns pensamentos no mundo. Alguns pensamentos que eu já venho tecendo já tem um tempo por conta de um desafio que acabei me lançando há 5 anos atrás. Em 2018, comecei a me conectar mais com a comunidade lesbossáfica do Twitter, onde eu consegui encontrar essas pessoas de forma mais fácil do que nas outras redes sociais. E nessa rede eu comecei a ver citações de filmes que eu não conhecia. De muitos filmes lesbossáficos que aparentemente tinham protagonismo feminino, sapatão, e que eu não conhecia. Essa sempre foi... não vou dizer sempre, mas... De uns tempos pra cá, conforme eu fui vivendo mais a minha sexualidade e militando nessa esfera, eu comecei a sentir muita falta de consumir simbolicamente, consumir artisticamente produções mais enviesadas. Produções que abordassem essas questões, que partissem de um olhar ou estivessem diretamente ligadas à existência sapatona. Por conta disso, eu comecei a procurar séries e filmes e na época tinha muita dificuldade em encontrar, a ponto de achar que não existiam, que não haviam produções sobre a existência lesbossáfica. E aí, em 2018, eu descobri um site, ele ainda está no ar, chamado MScans, que tem um acervo lesbossáfico imenso. E, na época, eu fiquei muito feliz de encontrar tanto filme e fiquei, assim, abismada, encantada, entusiasmada de tanto filme que existia. Eu falei, quero zerar, quero conhecer, quero entender tudo isso. Apesar de ter uma... Como eu vou dizer? Esse é um sentimento que permeia e transpassa muitas sapatonas, muitas mulheres lésbicas, bis e pans, quando se trata da produção audiovisual lesbossáfica. O que chega pra gente num primeiro momento, os filmes e séries que chegam pra gente pelo mainstream, são filmes e séries que têm um olhar e uma pegada, uma condução narrativa enviesada, que não nos agrada e no começo a gente não consegue entender, não consegue explicar por quê. A gente quer ver mais histórias legais, a gente não quer mais morrer no final, a gente não quer ser drogada, a gente não quer ser ovelha colorida, a gente não quer ser porteira de vale, mas são sempre essas as representações que chegam no mainstream, nas séries e nos filmes mais famosos. E eu também compartilhava desse sentimento. E quando eu encontrei esse site, eu falei, não, deve ter coisa boa, não é possível. Dentro de tantos filmes, alguns vão salvar. E aí eu falei, vamos encarar. E aí eu me lancei num desafio de todo dia assistir pelo menos um filme do site. Quando eu vi, depois de, 2 meses, 3 meses, eu comecei a também me conectar e encontrar outros filmes, outros sites, outras atrizes, por conta dessa rede, dessa própria pesquisa, dessa própria curiosidade que eu me lançava. E aí, quando eu percebi, eu já estava há 4 meses só consumindo filmes lesbossáficos de várias qualidades e de várias formas. E eu percebi que algo em mim, um olhar interno, um lugar interno subjetivo, estava sendo alterado e trabalhado nesse desafio. E aí eu falei, poxa,
foi quando mais ou menos eu cruzei com a ideia que volta e meia as pessoas, os movimentos de minoria tratam, né? Esteja mais com pessoas mais próximas da tua realidade, né? Ande mais com mulheres sapatonas, ande mais com pessoas LGBTs, mulheres andem mais com mulheres, pessoas pretas, pessoas originárias andem mais com pessoas pretas, pessoas originárias, e enfim, circulem e fortaleçam mais a sua comunidade. Estranhamente, e aí esse ponto eu coloco na conta do machismo, que as mulheres sapatonas, e as pessoas sapatonas, elas ainda volta e meia acreditam na história de que mulher dá mais trabalho, andar com mais pessoas e mulheres sapatonas é mais drama. Até certo ponto, não sei se é verdade ou mentira, mas a gente deixa em terceiro essas amizades, né? Normalmente os sapatonas andam mais com homens gays ou com mulheres héteros. E poucas têm rede de sapatonas, né? Baseada na sua sexualidade, alicerçada na sua sexualidade. O que eu acho bastante curioso. Mas eu fiz um tempo... Quando eu tive acesso a esse pensamento, né, sobre andar mais com mulheres sapatonas, eu comecei mesmo a buscar mais mulheres sapatonas ao meu redor e tentar cultivar mais essas amizades. Isso realmente mudou a minha forma de lidar comigo, lidar com o mundo, enxergar o mundo. Isso alterou bastante a minha forma de existir. E quando eu comecei, aí depois de um tempo desse desafio, que eu comecei a só assistir essas produções que protagonizavam mulheres e pessoas sapatonas, eu senti um reforço desse movimento. E aí cabe algumas reflexões sobre esse movimento, que é o que me instiga a trazer aqui nesse podcast, a fazer esse podcast, a lançar essas reflexões no mundo. Então, como já são 5 anos nessa jornada, nesse caminhar, acho que sim, chegou a hora de botar essas reflexões e pensamentos no mundo. E convido você a partilhar comigo dessa jornada. Fique atento aos próximos episódios. Me encontre nas redes sociais. O Cine Furtacô já tem uma página no Instagram. E fique à vontade. Até a próxima conversa. Esse foi o Cine Furtacô. Reflexões e pensamentos de caráter duvidoso sobre a comunidade e cinemática lesbossáfica. Sou Mariana Passos e agradeço a sua companhia.